50 minutos de aula, sem intervalo, acabou, sem pênalti, morte súbita do professor Simão, defenestrado do curso. Portanto, nós vamos falar da súmula 377 do STF. Eu estou tratando do regime chamado separação obrigatória de bens. E o regime de separação obrigatória de bens exige que eu explique a súmula 377 do STF. Essa súmula, ela é de 3 de abril de 1964. 50 anos de súmula 377. E esta súmula 377 do STF, se não estivesse mais sendo aplicada pelo STJ, eu podia simplesmente pular o tema para concurso. Mas a questão é que o STJ mantém a aplicação da súmula 377 pacificamente nas suas decisões. Como ele mantém, eu preciso explicar o conteúdo dessa súmula. Essa súmula 377, ela gera um efeito interessante. Por quê? Porque, aliás, o texto dela é mal redigido, então o que eu vou passar para o caderno não é exatamente o texto da súmula, é o espírito da súmula. A súmula 377 do STF, ela determina que os bens onerosamente adquiridos na constância do casamento, no regime da separação legal, leia-se, legal é obrigatória, estes bens se comunicam. Não, peraí, Simão. O regime se chama de separação, sim. Separação imposta por lei, sim. O que eu compro casado se comunica? Sim. A súmula 377 cria comunhão dos aquestos no regime de separação obrigatória. Se eu tivesse tempo, eu explicava a história da súmula, o artigo 259 do Código Antigo, o casamento dos italianos, blá, 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 mas não tem tempo. Então o que vai para o caderno é uma coisa que surpreende aos alunos. Se eu estiver casado por separação obrigatória, tenho 16 anos, meu pai não me deixa casar, peço para o juiz supre autorização, separação obrigatória. Casei com 16 anos. Fiquei casado até os 66, 50 anos de casamento. Tudo que eu comprei no período, não é meu, é nosso. É meu e da minha esposa. Há uma comunhão dos aquestos. Então vocês vão, nessa hora da aula, falar assim, mas Simão, espera um pouquinho só. Se o regime chama separação obrigatória, mas o STJ aplica essa súmula que tem 50 anos, e diz que tem que haver comunhão do que eu comprei, isso não está mais para comunhão parcial do que para separação obrigatória? E é por isso que este ponto é fulcral do curso. O regime de separação obrigatória no Brasil não é de separação. Ele só é de separação no nome. Ele é uma falsa comunhão parcial, por orientação jurisprudencial. Porque não é pela lei. Pela lei seria separação. O que é meu, o que é dela. Mas a separação obrigatória, como construída pelo STJ, pacificamente, tranquilamente, unanimemente, os senhores leem separação e, no fundo, é uma falsa separação. É uma comunhão parcial. Aliás, o STJ tem declarado nos últimos julgados, claramente, a separação obrigatória, temperada pela súmula 377 do STF, na realidade gera efeitos de comunhão parcial. Portanto, olha que pegadinha para concurso. Os senhores imaginam uma separação que vai ter efeitos de comunhão parcial. O único regime no Brasil de separação mesmo, o que é meu, o que é dela, é a convencional. A separação obrigatória não é separação porque gera comunhão nos aquestos. Tanto que eu bolei uma fórmula. Olha, como eu estou sem aquela caneta chique, eu vou escrever com essa caneta de pobre. A caneta chique não está aqui mesmo, né? Não. Olha aqui. Separação obrigatória. Não precisa, a aula de hoje é curtinha. Mais súmula 377 igual a comunhão parcial de bens. É uma separação só no nome. Não é uma separação real. É uma separação só no nome. Não é uma separação real. Anota o seguinte aí. A súmula 377 do STF, de abril de 1964,
determina que no regime de separação legal, ocorre comunhão dos bens onerosamente adquiridos na constância do casamento. O STJ pacificamente admite a aplicação da súmula. Logo, a separação obrigatória mais a súmula 377 geram verdadeira comunhão parcial de bens. Conclusão. O único regime de separação total de bens é a separação convencional. Então, os senhores se lembram que eu disse que o código dispensa a outorga marital, a outorga uxória, a outorga conjugal, se o regime for de separação absoluta? Na separação obrigatória tem que ter outorga, porque não é absoluta. Ela está mais para comunhão parcial do que para separação. O único regime com dispensa de outorga é a separação convencional. E agora põe embaixo, neste regime de separação obrigatória, a outorga conjugal é necessária. A outorga conjugal é necessária. Acabamos o casamento, como eu havia prometido. Eu vou dar as noções para vocês agora de união estável. Noções. 40 minutos, noções. União estável. Qual é o conceito de união estável? A união estável está nos artigos 1723, 1723 a 1727 do Código. 1723 a 1727. O Código tem 150 artigos para casamento, 5 para união estável, sendo que 2 é para dizer o que não é união estável, ou seja, só tem 3 de união estável. O Código realmente é muito gentil com a união estável. Eu me lembro ainda quando eu encontrei o professor Miguel Reale, que dizia: nós não podemos dar os mesmos direitos à união estável, porque senão isso será inconstitucional. Então vamos para o conceito. O conceito de união estável já não pode ser lido à luz do Código, porque o Código ainda diz que é a união entre o homem e a mulher. E nós já sabemos desde o início desse curso que a união estável é entre pessoas. Então o que eu vou pôr no caderno não é o texto da lei, é o conceito atualizado à luz do STF. Conceito. É a união entre pessoas pública. Se a senhora quiser, desliga essa lousa, eu uso essa lousa manual. Só desligar, eu uso a manual. Pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Vejam, ontem à noite, aliás, eu nunca mais fiz essa pergunta. Eu perguntei para o rapaz: quanto tempo o senhor namora? Ele falou 11 anos. Eu quase morri. Falei: melhor nunca mais perguntar isso para ninguém. Porque 11 anos de namoro já é 2 Copas do Mundo e indo para a terceira. É muito tempo.
Se fosse serviço público, o cara já tinha 2 quinquênios no salário. Então, o que é... Eu vou diferenciar a união estável do namoro, tá? O que é a união estável? É a união entre pessoas. Né? Anotem uma observação. A locução homem e mulher deve ser, obrigado, desconsiderada à luz da decisão do Supremo na ADPF 132/RJ, que admite união homoafetiva. Homoafetiva. Vamos decompor o tipo civil. Vocês só decompõem o tipo penal? É uma união pública. Anotem aí, pública. O que é algo público? O público se opõe ao oculto, ao clandestino. Portanto, quando o nosso colega aqui da sala, que é casado, arrumou outra, e ele passava na porta da casa dela e batia 4 vezes na janela, porque 4 vezes só o amante que bate. Ela abre a janela, ele pulava, passava a noite fornicando. Fornicando não precisa traduzir, né, para vocês. É sentido jurídico da palavra. Se precisar, depois o colega traduz no final da aula. Ou a professora Beth explica. Em comercial eles fornicam muito. Comercial é o âmbito da fornicação, total. Nem posso falar o que eu penso. Bom. Então passa a noite fornicando. E despula a janela. Essa união ela é clandestina. Ela é oculta. Ela é desconhecida. Segundo requisito. A união deve ser contínua. Anotem aí. Contínua. Sem interrupções. Sem cessar. Alguém fala para a esposa, quando é casada no papel, querida, vamos dar um tempo para ver se a relação tá boa? Não tem tempo não, é pancadaria, ou fica ou fica. Namoro é que é o típico do tempo, né? Vamos dar um tempo, que é a coisa mais canalha do namoro. Termina logo, dá um tempo, é para terminar. Apesar que eu conheço pessoas que deram um tempo, voltaram apaixonadas e casaram. Também a senhora pode aprender essa. Se ele estiver enchendo muito o saco, a senhora oferece um tempo, ele fica com tanta saudade da senhora que casa. Ou não, troca a senhora por outra. É o risco da atividade. 927, parágrafo único. O terceiro requisito é duradoura. E o duradoura, vocês ficam nervosos. Quanto tempo precisa durar? Eu tenho um amigo, professor, sempre um amigo, que mora com a moça faz 6 meses, 11 dias, 13 horas e 14 minutos. Esse meu amigo. Ele está em união estável. Quando o Romeu acorda na cama da Julieta e ele fala, eu queria que fosse o canto da cotovia e não o canto do rouxinol e não o canto da cotovia. Aquela noite, 12 horas de sexo. Isso é duradouro? 12 horas de sexo ininterruptos. O homem era o campeão do amor. Isso é uma união duradoura? 12 horas de sexo? Quanto tempo? A lei não traz mínimos, certo? A lei já trouxe mínimos. Qual que era o mínimo na lei de 94? 5 anos. Esse artigo foi revogado pela lei de 96. Duradouro é um conceito de difícil determinação. E o código não traz prazos mínimos, como fazia o artigo 1º da lei 8971/94, que exigia 5 anos. Uma vez eu estava voltando da Alemanha e eu adoro ouvir conversa em aeroporto. Ficava ouvindo, ou rodoviária também, ficava ouvindo metrô, adoro ouvir conversa dos outros. Daí eu ficava ouvindo a conversa. Daí o rapaz falou assim, ô fulano, quanto tempo você está com a Maria? 2 amigos. 4 anos e meio. Putz, você deu sorte. Termina agora. Daí o outro falou, por quê? Estou tão feliz com ela. Não, que se você ficar 5 anos, você está lascado.
tem que dividir patrimônio, paga pensão, é melhor largar agora e começar de novo. Eu falei, olha, meu filho, se for largar por causa dessa informação, continua. Porque com 4 anos e meio você já pode ter união estável. O prazo é extremamente injusto. Qual é a diferença de uma união de 4 anos, 11 meses e 29 dias, de uma união de 5 anos no dia seguinte? Quer dizer, como se eu virasse família no dia seguinte. Aliás, quanto tempo eu preciso ter de casamento para estar casado? Não basta, eu vos declaro marido e mulher e eu estou casado? Em 1 minuto? Público, contínuo e duradouro. Agora tem um problema aqui. O namoro pode ser público, e normalmente é. O namoro pode ser contínuo, daí já não sei se é. E o namoro pode ser duradouro. Esse rapaz de ontem namorou 12 anos. Como é que eu sei se é namoro ou se é união estável, se esses 3 requisitos podem estar no namoro? É o 4º requisito que diferencia o namoro da união estável. Qual que é o 4º requisito? Constituição de família. Constituição de família. A união estável gera família. Enquanto no namoro pode haver um projeto de futura família. A união estável é o antigo casamento de fato. Ontem à noite eu falei uma frase rápida e depois ela me perguntando no Twitter, não entendi. O código e a Constituição, quando usam a definição de união estável, eles não definem como família. O Código copiou a Constituição, portanto a culpa é da Constituição. Define como entidade familiar. Daí vocês vão me perguntar, qual que é a diferença de uma família e de uma entidade familiar? Absolutamente nenhuma. É que a Constituição foi preconceituosa e precisava ser, porque se não fosse a bancada católica não ia aprovar, a inclusão da união estável no texto. Então, quer dizer, sabe quando você quer falar uma meia-verdade, você usa uma meia-mentira para dar uma dourada na pílula? Não há diferença nenhuma entre família e entidade familiar. Eu peguei no meu dicionário, que eu estou organizando o verbete de entidade familiar, e eu fui ler os anais da Câmara. Por que chamamos de entidade familiar? Porque tinha deputado constituinte que dizia, não é nada. Tinha deputado constituinte que dizia, é família. Então vamos pôr esse nome entidade familiar para ficar meio obscuro que seja. Mas olha, guardem isso. Entidade familiar igual a família, sem nenhuma diferença. É só para dar uma maquiada no termo. União estável gera família. Eu tenho os 4 requisitos. O problema aqui é o seguinte. Eu estou andando de mãos dadas no shopping. Aliás, é muito engraçado que quando algum aluno me encontra no shopping, vários já perguntaram, o senhor está sem terno e gravata, tipo sábado à noite, como se eu ficasse sem terno e gravata sábado à noite. Se eu dormisse sem terno e gravata, o senhor fica sem terno e gravata, no sábado eu fico. Então, os alunos gostam muito de perguntar para a gente sobre a nossa vida. Então, você está andando de mão dada no shopping, passa alguém e lhe pergunta, professor, o senhor aqui sim, quem é? Eu digo, minha esposa. Estão acompanhando? Minha esposa. O brasileiro ele é mais intromissivo, ele quer saber mais, como minha esposa. Ah, o senhor casou? Não, imbecil. Eu moro com ela como se casado fosse. Eu não tenho papel. Aliás, o povo brasileiro costuma dizer da união estável, normalmente, eu sou casado sem papel. Essa é a forma de reconhecer a união estável. As pessoas se sentem casados, ou seja, elas se comportam como se tivessem passado pelo trâmite estatal do casamento. Anotem aí, os companheiros ou conviventes se comportam como se tivessem passado pelos trâmites do casamento. Agora daí tem um problema. Qual é o problema? Se eu, por acaso, disser, ela é minha namorada, e ela diz, não, eu sou sua mulher, está com um problema de compreensão do instituto. Nós estamos no namoro ou na união estável. Então, nós vamos ter um problema que pode bater no judiciário. E o judiciário vai ter que dizer se é namoro ou se é união estável. Então eu quero dizer o seguinte para vocês. Estar morando sob o mesmo teto não é requisito para constituir a união estável.
eu posso ter união estável em casas separadas. E estar morando no mesmo teto também não quer dizer que não seja namoro. Ou seja, namorado que mora junto igual a união estável. Isto é uma falácia. Os namorados podem dividir a mesma casa sem ter união estável. Aliás, como eu posso montar uma república, morar com 5 pessoas para dividir despesa e não ter união estável com nenhuma das 5? Portanto, morar sob o mesmo teto não significa automaticamente união estável e não morar não afasta automaticamente a união estável. Observação. Desde a velha súmula 382 do STF, não é requisito da união estável morar sob o mesmo teto. Agora, é verdade que na prática, quando você vai fazer uma audiência de união estável, você está pelo suposto companheiro, você diz que é namoro, ela diz que é união estável. A primeira pergunta que o juiz faz para o porteiro: o senhor via ele entrando na casa dela à noite? Sim, senhor. O senhor via ele saindo da casa dela de manhã? Sim, senhor. O juiz fala assim: ah, satisfeito, porque já vai dar união estável. Alguma pergunta? Eu falo: tenho várias e muitas dúvidas. Porque para o juiz adora. Dorme junto é união estável. Coitada da minha mãe, eu dormi 30 anos na casa dela e nunca tive união estável com ela. Mas o porteiro do meu prédio, esse rapaz dormia com essa senhora, claro. Minha mãe e meu pai no quarto deles, eu no meu, mas eu dormia. O juiz daria união estável com a minha mãe e com o meu pai. União estável plural. Os juízes adoram perguntar se dormem junto. Só que não sabe o que eu faço à noite. Está acompanhando, colega? Então, bom. Indícios de união estável. Eu vou dar indícios. Primeira, conta corrente conjunta. Que hoje em dia você não tem conta corrente conjunta nem com o Papa Francisco, quanto mais com alguém. Conta corrente conjunta. Cartão de crédito adicional. Cartão de crédito adicional, que é o maior erro de um homem. Cartão de crédito adicional. Dependente no seguro saúde. Dependente junto ao imposto de renda. Agora eu quero fazer uma observação para vocês. Se eu vou ao cartório, eu, Simão, sozinho, e falo: lavra aí uma escritura, que eu estou em união estável com a presidente Dilma. Se eu faço essa declaração em cartório, que eu estou em união estável com a presidente Dilma, evidentemente que quem declara faz prova contra si, mas não contra o outro. Isso é óbvio. Portanto, se a declaração é unilateral, ela faz prova de união estável contra aquele que declara. Se a declaração é bilateral, ela faz prova contra ambos. Só que, de qualquer maneira, essas declarações, ainda que em cartório, geram presunção simples de união estável. Porque eu já tive um caso de um cliente que ele e a companheira declararam união estável, vamos dizer, de 2000 a 2005, porque ele não quis declarar o período anterior que ele tinha comprado os bens, e eu provei em juízo que a união estável era de 10 anos e não de 5. Então não é porque eu declaro 5 que aquilo é uma presunção absoluta, que não admite prova em contrário, mas é uma presunção contra quem declara. Observação. A declaração de união estável no tabelionato de notas faz prova contra aquele que a declara. E não com relação a terceiro. Agora, uma vez eu atendi um rapaz, eu durmo com ela, temos conta conjunta, ela é minha dependente no seguro saúde, eu declaro no imposto de renda também ela como minha dependente. Tinha todas as características de união estável. E ele dizia: mas eu não estou em união estável, eu estou em namoro. Daí vale aquela piada do Jô Soares: tem pai que é cego. O senhor acha que está namorando.
Porque a união estável é um comportamento. Não é o que eu quero, é como eu ajo. Não é o que eu pretendo, é como eu me comporto. Portanto, se eu me comporto como casado sem papel, eu tenho união estável. Bom, nós temos um problema. O artigo 1723 tem que ser lido junto com o 1727. Porque existem certas uniões que podem ser públicas, podem ser contínuas, podem ser duradouras, pode até ter o objetivo de constituir família, mas por direito não são uniões estáveis. Eu estou falando da diferença entre união estável e concubinato. Lancem aí. União estável versus concubinato. Concubinato. O concubinato, artigo 1727, é a união não eventual, ponham entre parênteses, fixa, de pessoas impedidas de se casar. Impedidas de se casar. Artigo 1521 do Código Civil. 1521 do Código Civil. Exemplo. Irmãos que vivem como casados. É o incesto. Segundo exemplo. Homem casado que tem uma amante. Amante no Brasil recebe vários nomes. Amásia, Barregã, Teuda e Manteúda. Sexta-feira, apesar que sexta-feira eu sou contra esse nome, porque sexta-feira é dia da esposa, quarta que é dia da amante. Aquelas reuniões à tarde, longas, certo? Sexta-feira não, sexta-feira tem que estar com a família. O que acontece com o concubinato? A união estável gera todos os efeitos do direito de família, porque é uma família. Alimentos, sucessão legítima, direitos previdenciários, etc. O concubinato não gera nenhum efeito do direito de família. Apenas direito das obrigações. O caso mais emblemático foi o caso decidido pelo STF do seu Valdemar da Luz Divina, que era casado há 30 anos com uma senhora e tinha com essa senhora 11 filhos. Simultaneamente, o seu Valdemar tinha uma relação com a dona Joana da Paixão, com quem ele tinha 9 filhos e conviveu 27 anos. O seu Valdemar tinha, na soma, 20 filhos. Não devia ter nem internet, nem televisão para produzir 20 herdeiros. Ele morre. A mulher pede ao INSS a pensão. O INSS defere. A dona Joana diz assim, não, eu tenho metade da pensão. Eu convivi com ele por 27 anos. Só que ele era casado, ele convivia com a mulher e convivia com a dona Joana. Ele tinha uma relação paralela. Uma relação clara de concubinato. E o STF, então, teve que se manifestar se a dona Joana, 27 anos depois, mais 9 filhos, tinha algum direito previdenciário. O que o STF disse? Tem ou não tem? Não tem. Tem ou não tem? Não tem. Tem ou não tem? Não tem, mas é injusto. Quer dizer, o cara já quer que a amante tenha alguma coisinha. Está pensando na própria ou na alheia. Agora veja um detalhe. Veja um detalhe. O único ministro que entendeu que a dona Joana tinha meia pensão é um voto emblemático. Foi o ministro Carlos Aires Brito, na época. Os outros todos, quem relatou foi o Marco Aurélio. Marco Aurélio, que vocês acham todo moderno, em família, parece que é do tempo do Império. Não, do Império Grego, não do Império nosso, do século XIX. 2 não rola. 2 simultâneas não rola. Como a dona Joana sabia que ele era casado, eu não posso dizer que ela estava de boa fé. A tal da putatividade. Ela sabia que ele tinha outra. Aliás, pelo que eu entendi da história, havia meio que uma relação tríplice, entendeu? Cada uma numa casa, ele dormia uma noite aqui, uma noite lá. Mas não era uma coisa desconhecida. Todo mundo sabia que ele tinha 2 famílias.
A dona Joana ficou sem nada, porque o concubino não tem direito a alimentos, partilha de bens por comunhão parcial, sucessão legítima, o previdenciário. O concubino não é família. Então anotem aí. Enquanto a união estável concede aos companheiros os efeitos do direito de família, ponham aí, comunhão de bens, alimentos, sucessão legítima, direitos previdenciários, etc. Direitos previdenciários, etc. Fecha em parênteses, direitos previdenciários, etc. O concubinato não gera qualquer efeito para o direito de família. O STF não admite, por exemplo, partilha do benefício previdenciário entre a esposa e a amante. Daí vocês vão me perguntar, então, Simão, o concubinato não gera nenhum efeito jurídico? Não. Eu disse, não gera efeito para o direito de família. É o que está no caderno. Mas cuidado, o concubinato pode gerar um efeito estranho ao direito de família, que é o seguinte: se eu tiver uma amante e ela me ajudar a construir o meu patrimônio, vamos pensar, eu monto uma pequena papelaria no meu nome, e ela fica lá tomando conta, ela que gerencia a papelaria. E aquela papelaria cresce, aumenta, vira uma rede de papelarias. Nesta hipótese, a minha amante terá direitos, mas não porque é minha amante, mas sim porque trabalhou, porque construiu. É a velha e boa, como chama esse instituto? Sociedade de fato, que é do direito das obrigações, que não tem nada a ver com relação familiar. Se eu tenho um sócio, e eu não tenho uma sociedade no papel, nós trabalhamos e produzimos, nós nunca dormimos junto, mas nós somos sócios. Então o fato da amante dormir ou não dormir, isso é irrelevante. Se ela trabalha, se ela constrói patrimônio, ela pode pedir a partilha. Só que olha o erro dos alunos. Pedir a partilha não quer dizer que ela vai falar comunhão de bens. Isso não existe na amante. Ela vai provar o esforço comum para ter sociedade de fato. Provar esforço comum para ter sociedade de fato. Direito das obrigações, não é direito de família. O judiciário resgata uma outra súmula velhíssima, que é a súmula 380 do STF. Anotem aí. Os concubinos podem requerer reconhecimento da sociedade de fato. Ou seja, a partilha dos bens adquiridos por esforço comum. E tal esforço deve ser provado. Trata-se de direito das obrigações. Agora, essa minha observação,
que as pessoas impedidas de se casar terão concubinato, pode gerar um equívoco que eu preciso corrigir já. Que é uma conquista histórica das famílias brasileiras. Não se esqueçam que até 77 o Brasil não tinha divórcio. Se eu me desse mal no casamento, não tinha como acabar, senão com anulação ou morte. Então o que acontecia no Brasil à larga? Querida, não deu certo. Querido, não deu certo. Tem divórcio? Não. Eu saía de casa, ela ficava em casa com os nossos filhos. Ela muitas vezes constituía família com outro homem, eu constituía família com outra mulher. E nós estávamos casados no papel, e temos papel mesmo, mas de fato nós estávamos separados. Pela definição de concubinato, se eu estou casado com a Maria no papel e vivo com a Joana, eu tenho uma amante. Mas não é isto que ocorre. Porque o Código sabiamente, no parágrafo 1º do 1723, ele diz: se eu estiver casado com uma no papel, mas já não tenho mais a convivência, não tenho mais a comunhão de vidas, eu posso ter união estável com outra. As pessoas casadas no papel, mas separadas de fato, têm união estável e não concubinato. Da mesma forma que se eu estiver separado judicialmente. Apesar de não estar divorciado, eu já rompi a comunhão de vidas e já tenho outra pessoa. É união estável e não concubinato. Esse é o único equívoco que pode acontecer para o concurso. Imaginar que como eu estou separado de fato, eu tenho um papel que me une a outra, essa nova é uma amante. Não, não é. É uma companheira. Observação. O código, seguindo uma conquista histórica quanto ao conceito de família, admite que os separados judicialmente e os separados de fato tenham união estável, apesar de existir impedimento para o casamento. Na realidade, já acabou a comunhão de vidas. Artigo 1723, parágrafo 1º do artigo 1723. 1723, parágrafo 1º. E uma outra dúvida que vocês podem ter. Ô Simão, se eu tiver uma causa suspensiva do casamento, eu sou divorciado e não fiz a partilha de bens. Eu sou divorciado, portanto eu posso me casar. Só que nós vimos ontem que se eu me casar, o regime é de separação obrigatória. Mas me casar eu posso. Se eu posso me casar, eu posso ter união estável. Não há impedimento à união estável de pessoas incursas nas causas suspensivas. O casamento existe e é válido. A união existe e produz efeitos. Segunda observação. Também não é concubinato a união de pessoas incursas nas causas suspensivas do casamento. Artigo 1523. 1523. Exemplo, o divorciado que não fez partilha de seus bens. Separado o casamento da união estável, ou o concubinato da união estável, eu vou falar do regime de bens dos companheiros. Então anotem agora um tópico aí. Regime de bens dos companheiros. Meus queridos, a união estável não gera um estado civil.
que aliás eu prometi para o Pierre que eu ia fazer um projeto de lei para a gente mudar isso, faz 20 anos que esqueci. Se eu estou casado, eu tenho estado civil, casado. Se eu estou solteiro, estado civil, solteiro. Se eu sou divorciado, estado civil, divorciado. Se eu sou separado, estado civil, separado. Se eu vivo em união estável com uma pessoa, eu não tenho estado civil de companheiro. Eu sou, atenção, solteiro em união estável. A união estável não gera estado civil de companheiro ou convivente. Mas apesar disso, de eu ser solteiro, o código diz, no artigo 1725, que para as relações patrimoniais entre companheiros, aplica-se no que couber, a comunhão parcial de bens. Portanto, olha que coisa curiosa, eu sou solteiro por comunhão parcial de bens. Porque normalmente você não fala assim, por qual regime você é casado? Ah, sou casado por separação, sou casado por comunhão, eu sou solteiro, vírgula, em união estável, vírgula, por comunhão parcial de bens. Os companheiros têm um regime que não existia no sistema das leis da união estável. Então anotem aí. Apesar de não existir o estado civil de companheiro ou convivente, permanecendo estes solteiros, o código cria um regime de bens para a união estável, que é o da comunhão parcial. Artigo 1725. Só que ela diz duas coisas, e com estas eu vou encerrar meus 50 minutos. A primeira é no que couber, e a segunda é salvo o contrato escrito. Então, no que couber, só presta atenção aqui, gera uma dúvida, o que cabe e o que não cabe. Quando o código entrou em vigor, tinham 10 autores e cada um dizia uma coisa. Com 10 anos de código, dá para tranquilamente dizer o que a doutrina entende e o que os julgados têm dito. Quando o código diz, aplica-se a comunhão parcial, vírgula, no que couber, o código está dizendo, na verdade, isso é uma súmula de um pensamento já consolidado depois de 10 anos de código, que o que se aplica, na verdade, sabe o que é? São as regras especiais da comunhão parcial e não as regras gerais dos regimes de bens. Nós vimos os artigos 1658 a 1666, isso nós trabalhamos aqui nesse curso. São os artigos específicos da comunhão parcial que se aplicam à união estável e não as regras gerais dos regimes. Então aqui vem primeira nota. A locução no que couber, do artigo 1725, significa que, para a união estável, aplicam-se as regras, sublinho o adjetivo, específicas da comunhão parcial. Artigos 1658 a 1666. 1658 a 1666. E a segunda nota, e com essa acaba a nossa conversa. A lei admite contrato escrito. Quando a lei admite contrato escrito, ela não diz por forma pública. Ela não exige, como no pacto antinupcial, tabelionato de notas, solenidade. Portanto, o contrato de união estável no Brasil tem forma livre. Sabe o que isso quer dizer? Que eu posso ter um contrato que eu faço com a minha companheira antes de começar a união estável. Eu posso ter um contrato que eu faço com a minha companheira depois da união estável. Eu posso ter um contrato antes e eu mudo depois. Porque como tem forma livre, eu não tenho nem solenidade para escolher o regime e nem solenidade para mudar o regime. Basta que eu troque o contrato, que eu troco o regime. A única exigência é que se dê por contrato escrito. Não vale contrato verbal. É só isso.
não há solenidade ou formalidade. Segunda nota, e aqui eu concluo. O código exige contrato escrito para disciplinar as relações patrimoniais dos companheiros. Não exige forma pública. Logo, o contrato pode ser firmado em instrumento particular. Em instrumento particular. E a nota é o seguinte: no mesmo sentido, a mudança do regime não necessita de processo judicial, bastando aos companheiros criação ou alteração por contrato. Criação ou alteração por contrato. Quem daqui prossegue para o próximo semestre? Alguns prosseguem, muitos prosseguem. Muito bem. Um abraço a todos. Tenham um bom período de estudo nas férias e amanhã que o Brasil pelo menos passe do Chile para a vergonha ser menor. Tchau, tchau. Meninos.